Quero convidar o apóstolo Jefferson, dar boas-vindas a ele. Irmãos, graça e paz. Pode se sentar, por gentileza. Nós queremos agradecer pelo carinho, pela confiança e também pela coxinha com carne de sol. Eu nunca tinha comido. É um mistério aquele negócio, né? Nós só somos gratos a Deus de poder estar aqui com vocês. E para nós é um motivo de ver tanta excelência. Vamos aplaudir aqui o cenário aqui, irmãos. Ficou maravilhoso. Olha, não existe sentimento melhor do que o sentimento de ovelha, né? E nesses 2 dias, fechando até domingo meio-dia, nós cremos que será um desatar do nosso entendimento em nome de Jesus, o que é sermos uma ovelha e qual o caminho que temos que educar nossa família no caminho da ovelha e como que podemos ter a nossa casa seguindo a mesma trilha. Não é, Sebastião? Elias. Eu brinquei e chamei ele de Sebastião, né? Porque você que é o Sebastião? Ele falou, não, meu nome é Elias. Não, eu acho que é Sebastião. Aí ele falou, não, eu só estava querendo abrir um papo para conversar com ele. Obrigado por ter nos buscado ali, viu? Salmos 23, versículo 1. Ele diz assim, o Senhor é meu e nada... Vamos comigo junto? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse texto no original explica dessa forma. O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Obrigado. O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Não está relacionado a mantimento, não está relacionado a ter as coisas, mas está relacionado em ter Ele. E ter Ele é o que nos leva e nos conduz a ter uma vida de vitória. Hoje vocês vão ouvir o meu amigo, né? Apóstolo Ilmar. Vem cá, apóstolo Ilmar. Este homem é de um coração lindo, de um coração muito precioso. Ele, a esposa, a casa dele, um coração completamente generoso. E é uma alegria. Primeira vez que a gente sai do estado junto, né? Já rodamos aquele estado de Minas para tudo que é canto, né? Vamos colocar de pé. Ele vai ministrar a primeira palestra e nós vamos ficar juntos esses dias todos aqui em nome de Jesus. Repita comigo assim: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Pai, no nome de Jesus, nós entendemos que o Senhor não vai faltar a essa conferência, porque ela é sua, ela pertence ao Senhor, foi o Senhor que deu a estratégia para conduzir a tua igreja como rebanho até chegar à terra prometida. Te louvamos, ó Pai, porque estamos neste lugar, nessa cidade, nesse estado. E agora, em nome de Jesus, nós anulamos todo pensamento contrário, anulamos em nome de Jesus todo espírito contrário e declaramos, ó Pai, este lugar totalmente tomado, a nossa mente tomada pelo Teu Espírito, para que o Senhor possa conduzir a nossa mente dentro dos princípios, dos valores dos quais nós cremos que a Tua palavra nos ensina. Então, em nome de Jesus Cristo, usa-nos nesses dias para a glória do Teu nome, em o nome de Jesus. Shalom, queridos, graça e paz. Pode tomar o teu assento aí, fica à vontade. Eu não vou nem orar de novo, porque um pastor orou, o outro orou, se orar, é uma afronta, né? Mas ele já me apresentou aqui, meu nome é Wilmar, né? Sou casado com uma mulher muito abençoada, chama Andréia. Abençoada porque eu casei com ela, então isso já fez tudo. Sou pai de 2 filhos, tenho 2 netos. Estou pastoreando já há 17 anos, a mesma igreja, na igreja que eu me converti, e dela saiu essa igreja, e eu estou nela até hoje. Só me apresentar para ficar um clima mais favorável aqui, né, irmão? Mas vamos ao que interessa. Nós vamos participar de um seminário chamado Geração Ovelha. Assim, um toque com muito amor,
queria que você colocasse amor nas minhas palavras, mas um seminário que você não anota nada, você não vai pegar quase nada. Então eu te aconselho um papel, uma caneta aí, entende? Eu fui a um congresso e uma frase que foi dada nesse congresso, eu ainda estava no seminário ainda, né? O meu primeiro seminário lá no STEB ainda, e eu ouvi essa frase, e essa frase era assim: o começar é para muitos, o continuar é para poucos e o concluir é só para os valentes. Todas as minhas formações depois, tudo que eu concluí, essa frase sempre veio comigo. Nos meus momentos difíceis, essa frase me sustentava. Então, de repente vai sair uma frase, uma palavra, ou algo que você deveria anotar para pesquisar depois, para ver se é de fato o que está sendo falado. Então, a gente tem que criar esse costume até dentro da igreja, nos cultos, anotar tudo. Mas a primeira ministração é ovelhas do aprisco do Senhor. O texto base não poderia ser outro, a não ser João 10. Apesar de ter aqui na apostila, eu quero ler aqui na Bíblia, João capítulo 10, nós vamos ler do verso 1 adiante. Para você que está tomando nota, o nome da ministração é essa: ovelhas do aprisco do Senhor. João 10, verso 1 adiante, diz assim: em verdade vos digo, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, este é ladrão e assaltante. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, ele vai adiante delas e elas o seguem, pois conhecem a sua voz. Mas jamais seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhes essa comparação, mas eles não entenderam o que ele lhes dizia. Então Jesus voltou a falar-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em plenitude, em abundância. Esse texto, ele nos dá muitas informações acerca do que o Senhor queria falar para a igreja. Você há de convir comigo que Jesus não estava falando para as ovelhinhas, os animais. Mas ele está fazendo uma comparação, e nessa comparação ele queria transmitir uma informação. Certamente o Senhor conhecia os dias de hoje, certamente o Senhor tinha a noção do que viria pela frente, e eu entendo que esse seminário, ele chega, pelo menos para nós, lá na nossa igreja, chegou trazendo muitos ajustes dentro da igreja, qual é a função do pastor e qual é o papel da ovelha ou a natureza da ovelha. Uma vez que não só nesse texto, mas em vários textos da Bíblia, nós vamos encontrar a comparação de ovelha com a igreja, fazendo esse paralelo, fazendo essa informação, querendo falar alguma coisa. E esse seminário chega em um tempo que nós estamos vivendo um mundo de muitas informações. Hoje, talvez aqui em Palmas não esteja acontecendo, mas lá em Belo Horizonte você abre a internet, liga lá numa rede social e tem um que se diz pastor falando 1 milhão de coisas. E muitas vezes aquilo que as pessoas querem ouvir, não que elas precisam de ouvir. Vai aqui uma dica: se quem te lidera não te confronta,
já deixou de ser líder há muito tempo e passou a ser amigo. Um amigo, muitas vezes, não vai te levar para um outro nível, mas um pastor te leva para outro nível quando ele te confronta. Eu tenho dito para os meus discípulos, aqueles que caminham comigo, Deus nos deu a graça de, em 17 anos, nós temos uma igreja boa, razoável, em crescimento, e abrimos mais 10 congregações já, e estamos caminhando devagarzinho, indo, sabe? Sem desesperar, fazendo a coisa acontecer. Para aqueles discípulos que caminham comigo, eu tenho dito para eles sempre uma coisa: se todas as vezes que eu falar alguma coisa, ou tudo que eu falar, e isso não te incomodar, provavelmente eu não sirva mais para ser o seu pastor. Porque se a palavra que eu falo para eles não os confronta, não traz mudança. Toda palavra dita do púlpito, para você, que não te faz mexer na cadeira, que não te incomoda, ela não te levou para lugar nenhum. Mas aquela palavra que te confronta, essa é que te leva para outro nível. E o problema é que nós estamos vivendo um tempo da comodidade. Nós estamos vivendo num tempo de muitas informações, a geração cibernética, uma pluralidade de informações, são muitas informações, e hoje nós vivemos um tempo que podemos dizer que é o fast food. As pessoas não querem mais saber se o que está falando para elas é verdade. Então as pessoas colocam qualquer nível de informações e elas vão atrás. E na realidade o que me preocupa é que com essa pluralidade de informações, essa pluralidade de conversas, de direções, tem levado pessoas a entrar por um caminho muito estranho. Esses dias eu vi uma pessoa falando uma coisa sobre a questão dos desigrejados. Então passou um vento ali em Contagem, Minas Gerais, e que uma galera disse: eu não preciso ir para a igreja, eu fico em casa, eu adoro Deus em casa. Tem uma conversa da hipergraça, então, irmão. Você pode fazer qualquer coisa que nada é pecado. Olha, Jesus te amou, acabou, irmão. Eu fiquei pensando como que dá para conviver com a hipergraça, que o gostoso do evangelho, pastor, é o arrependimento. Gostoso do evangelho é você falar: poxa, não, eu tenho que mudar aqui, a metanoia, a mudança de rota, a mudança de mente. Aí eu fico pensando como que um cara vai para a igreja pecando, ou diz que está servindo a Deus pecando, e não sente vontade de mudança. Que sentido faz a igreja para ele? Realmente a igreja perdeu o sentido. E aí vem o seminário Geração Ovelha, exatamente para colocar as coisas no lugar, para dar uma direção, para dar um norte, para mostrar às pessoas como deve seguir, qual é o relacionamento nosso para com Jesus, nosso para com o pastor, o que nós devemos fazer, como eu devo proceder, o que é os inflames, as informações, os dados que têm vindo, que têm me tirado dessa rota de ser ovelha. Afinal de contas, nós estamos vivendo um tempo que todo mundo quer ser líder, irmão. Fala a verdade, todo mundo quer mandar. Esses dias minha esposa chegou para uma menina e falou assim: vem cá, minha filha, eu vou te convidar você para fazer parte da minha liderança, minha equipe de liderança. Ela disse: nossa, pastora, obrigado pela confiança. Deu aquele tempo de silêncio, ela foi e perguntou para minha esposa: em quem que eu vou mandar? Irmão, a gente quer mandar em alguém, a gente não quer ser mandado. A geração ovelha é o seguinte: eu sou pastor, pastoreio hoje alguns pastores, mas eu tenho pastor. Porque eu posso ser um bom pastor, mas se eu não for um bom discípulo, uma boa ovelha, o meu ministério pastoral todo está indo por água abaixo. A maior conquista de Jesus não foi como líder. A maior conquista de Jesus não foi fazendo os seus milagres. A maior conquista de Jesus foi como ovelha, indo para o matadouro na cruz do Calvário. A sua maior conquista, ela vai se dar não por um êxito ministerial que você tem, mas pelo nível de submissão que você carrega.
E hoje nós estamos vivendo isso. Eu sei tudo, eu não preciso de ninguém, eu caminho sozinho, eu faço, eu aconteço. Na realidade é o seguinte, eu não gostei dessa igreja. Aqui não acontece isso não, viu, irmãos? Talvez algumas coisas que eu esteja falando aqui é só mesmo informação para caso chegar, você está vacinado. Eu não concordo com essa igreja, então eu vou abrir outra igreja. Eu posso ser pastor. Infelizmente, nós vivemos uma liberdade que, aos meus olhos, ela é ruim para nós. Qualquer pessoa aluga uma loja, põe cadeira, bota uma placa. Tem um bairro lá em Belo Horizonte que chama Barreiro. No Barreiro tem uma igreja, olha o nome da igreja. A cobra de Moisés que engoliu a cobra de Faraó. Olha aí, irmão, que criatividade, que coisa... Entende? E eles ainda falam assim, Deus me revelou. Então a gente tem que tomar cuidado, irmão. A gente tem que se pôr no lugar. Eu nunca serei um bom pastor, um bom líder, um bom ministro, se eu não conseguir ser uma boa ovelha. E aí nós precisamos de pensar, será que ainda nós temos essa mente de ovelha? Será que nós ainda carregamos essa vontade de ser ovelha? Será que nós temos essa vontade de ser treinados? Eu costumo dizer que quem não senta para aprender, não levanta para ensinar. Se você quiser ser uma pessoa boa para ensinar, seja boa para sentar e aprender. Seja boa para ouvir. Tudo que a gente pensa que sabe, ainda tem algo a mais para aprender. O maior risco na vida de um ser humano é quando ele se fecha para o conhecimento do novo. Albert Einstein disse que todas as vezes que você aprender algo novo, uma experiência nova, a sua mente nunca mais voltará para o tamanho original. Eu amo aprender. Eu amo sentar para aprender. Eu amo ser liderado. Eu tenho um pastor que não economiza. Esses dias eu estava com ele perguntou para mim assim, da última vez que esteve lá, você lê meus devocionais todos? Eu falei, não leio não, tenho mais coisa para fazer na vida. Ele disse, como? Eu disse, tem mais coisa para fazer na vida. Se eu falar para o senhor que eu leio todos, eu estou mentindo. Meu pastor manda devocional todos os dias. 1h05 da manhã vai chegar o devocional dele para aquele dia. 1h05. E aí está assim, você vai lendo, aí clica, ler mais. Aí você leu, clica, ler mais. Aí não dá, mano. Um dia eu falei com ele, aí, não dá. Eu tenho mais coisa para fazer na vida. Sabe, irmão? Mas cada devocional dele, eu mando devocional todo dia no grupo da igreja, mas o devocional dele é assim, é 36 partes, 46 partes. Teve um agora que foi 52 partes, 52 dias. Falei, isso dá tempo de reconstruir os muros de Jerusalém. Sabe, irmão, mas é bom demais aprender, ter alguém que te confronta, ter alguém que te ensina, ter alguém que te adestra. Então, esse seminário é para trazer a igreja a viver o papel de ovelha, no seu lugar de ovelha, e de pastor, no seu lugar de pastor. Porque se eu for treinado, uma mente treinada para ser líder, isso é bom, isso é salutar, isso é importante. É maravilhoso. Quanto mais líderes nós tivermos, mais êxito nós teremos. Mas quando se perde a base da obediência, quando se perde a base dos princípios, essa casa cai, irmão. Lembra uma historinha que Jesus contou? De uma chuva, uma tempestade, o vento forte, inundação, está lá em Mateus capítulo 7, versículo 24. Depois você lê na sua casa, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu compará-lo-ei ao homem que construiu a casa sobre a rocha. Entende? E aí você percebe que depois você vai lendo o texto, vai falar de uma chuva forte que vai vir, um vento forte. Eu não estou lendo o texto, estou lembrando dele aqui. Uma tempestade, sabe? Vai vir. Vai passar e aquela casa vai ficar de pé. Mas o homem que ouve as minhas palavras e não as pratica, eu compará-lo-ei ao homem que construiu a casa na areia. E você percebe, lendo o texto, que os problemas são os mesmos.
O segredo está na edificação, na base da casa. O segredo está na base de onde você está crendo, onde você está vivendo. O apóstolo Jefferson disse uma coisa aqui muito interessante. A Bíblia, nas suas traduções, infelizmente, algumas coisas foram esmeradas de forma errada. Foram, arrancaram ali umas essências que tinha. Não é o Senhor, e a gente acostumou com isso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, o Senhor tem que me dar. Não, Ele não vai faltar em nada. Às vezes não vai ter o nada, vai estar escassez, mas Ele vai estar do teu lado. É isso que o texto está falando. Isso é que é o pastor. O pastor é aquele que está do teu lado, seja na abundância ou na escassez, seja no alto ou no baixo, seja onde você estiver, Ele está com você. Jesus está aqui agora porque Ele é o bom pastor, Ele é o melhor pastor. Dê um aplauso a Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Agora, o que faz de um homem um pastor? O que faz de um homem um pastor não é os seus títulos, é o que ele vive, é o que ele faz. Lá no livro de Lucas, capítulo 15, setor dos achados e perdidos da Bíblia. Vai ter uma mulher que perde uma dracma. Primeiro ele fala de 1%. Depois ele fala de uma ovelha. Ou melhor, primeiro ele fala de uma ovelha, 1%. Depois ele fala de uma mulher, 10%. Mas quando chega na família, 50%. Percebe que o que tem mais de valor para nós é a família? É por isso que o diabo trabalha para destruir família. Aí ele vai falar, qual é o homem dentre vós? Está lá no livro de Lucas, capítulo 15, eu estou falando do verso 3 adiante. Qual é o homem dentre vós que, tendo 100 ovelhas, perdendo uma, ele não deixa 99 no deserto? Aqui nós temos uma ilustração de um aprisco. Vocês sabem como é que é um aprisco? O aprisco é assim. É uma em forma de U. Aí tem uma porta onde as ovelhas entravam. O pastor senta naquela porta e passa a noite ali. Aí você percebe que o texto fala que ele tendo 99, ele perdendo uma, ele deixa 99 no deserto, ele não deixa no aprisco. Teve um desses anos que nós fomos em Israel e nós ficamos com um guia messiânico. E para mim foi um dos melhores anos, porque ele entendia a mente do Messias. E eu perguntei para ele sobre esse texto, por que as ovelhas não ficaram no aprisco? Por que ele deixa ela no deserto? Para buscar aquela que se perdeu. Aí ele diz, porque como o pastor não ia estar à noite na porta, escorpiões, os lobos, os animais iam lá procurar alimento. Se o pastor não estava lá, eles iam pegar as ovelhas dormindo. Porque o pastor de Israel, aí você vai lembrar de Salmo 121, ele não dorme nem cochila. Aí, olha a explicação que ele deu para nós. Por que ele pega e coloca elas no deserto? Para confundir o lobo, os animais que iam comer elas. E daí Deus me falou uma coisa. Sabe aquele negócio que você chama de deserto que você está vivendo? Sabe aquela guerra que se levantou, que você deu o nome para o deserto, sabe? Isso não foi para te matar. Foi mais para te proteger. Só para confundir o inimigo. Porque se você estivesse dormindo folgado, o bicho ia pegar. Sabe esse problema? Eu vim conversando com o apóstolo Jefferson, que tem uma pastora da nossa igreja, foi fazer um exame. Chegou lá, o médico falou com ela, só está com câncer. Falou de uma forma mais bonita, né? Fez os exames, disse, olha, metástase. Já espalhou pelo corpo e tal. Você precisa de ver a fé dessa mulher, como é que aumentou. Esses dias eu dei essa palavra para ela, sabe por quê, minha irmã? Deus está te tirando da zona de conforto e te levando para uma zona de guerra. Porque na zona de conforto, o diabo ia te matar. Mas na zona de guerra, ele está lutando por você. Porque a gente tem que ter essa informação que está na Bíblia. Presta atenção nisso. A Bíblia diz que um dia Isaías entra no templo, olha para o alto e vê o Senhor assentado. Ele estava o quê? Não, mais forte. Estava o quê? Aí depois eu tenho uma informação que às vezes a gente passa batido nela. Ele estava sentado, daí que ele estava sentado.
no seu alto e sublime trono. Quando eu vou para Apocalipse 21, 5, está escrito assim: e aquele que está assentado no trono disse. Outra informação, que ele está assentado. Sabe o que significa essa informação? Um rei só se levanta do seu trono quando o seu reino está sendo invadido, ele está perdendo a guerra. Enquanto ele está vencendo, ele está no controle, ele está sentado. Então vai aqui essa informação: não sei qual é a tua guerra, qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua luta, mas ele continua assentado. Ele está no controle de todas as coisas. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Desculpa aí, irmão, é porque meu jeito tá. Acostumei com o meu pastor, tem essa pegadinha assim, dá um aplauso, Senhor, e tal. Aí, se não puder, fala, eu paro, fico quieto aqui. Então nós temos de ser essa nação ovelha, voltar a ser ovelha. Deixar ele te levar para o deserto quando tiver que te levar para o deserto. Deixar ele te levar para o aprisco quando tiver que levar para o aprisco. Você percebe que no texto que eu li, ele se denomina a porta. Ele é a porta do aprisco. Ele está dizendo, quando você estiver no aprisco, você vai comer, vai beber. E quando você sair, eu vou te levar e depois você vai entrar de novo. Porque vai entrar e vai sair. Vai sair e vai entrar. Entende isso? Ele está te dando essa liberdade. Ele é o seu pastor. Agora, nós precisamos entender que esse pastor, ele se denomina pelas coisas que ele faz. Qual é o homem dentre vós que tendo 100 ovelhas? O que esse homem fazia da vida? Qual era a profissão dele? Ele era lavrador ou pastor? Mas na Bíblia não fala isso não. A Bíblia não chama ele de pastor. A Bíblia fala, qual é o homem dentre vós? Qual é aquele que no meio dos outros consegue cuidar das suas ovelhas? O que faz daquele homem, nós falarmos que ele é pastor, não é o título, mas é a atitude que ele tem, a vida que ele tem. Porque pastor dá segurança para a ovelha. Pastor leva a ovelha para pastos verdejantes. Sabe o que significa águas tranquilas? Depois você dá uma pesquisada, mas esse bichinho aqui é o único animal que pode entrar em depressão. Não, isso aqui é um de pelúcia, né? É ovelha. Esse aqui não vai entrar nunca, não. Tá comendo capim. Ovelha que é ovelha vai comer capim. E o interessante é que a ovelha, ela come capim perto do pastor. E quando ela pega o capim, ela leva, ela vai ficar ruminando. E ela só consegue ruminar olhando para o pastor. Sabe por que algumas coisas você não está conseguindo digerir mais? Você parou de olhar para o pastor. Seu olhar está em outro lugar agora. Sabe aquele encanto assim? Não é aqui, mas isso aí aconteceu comigo esses dias. A palavra do pastor já está. Já sei até o que ele vai falar. Isso não acontece aqui não, irmão. Glória a Deus, irmão. Não deixa não, viu? Sério. Quando vê, manda embora. Quando vê, manda embora. Porque quem não consegue olhar para pastor é bode. Uma nação, geração ovelha tem que nascer para uma geração bode não ocupar lugar no aprisco do Senhor. Certa feita na igreja que eu sou pastor, estou tomando conta lá uns dias lá para o Senhor. Levantou-se uma geração bode lá, pastor. E alguns discípulos vieram falar para mim, pastor, o senhor está vendo aí? O que aconteceu? Fulano, ciclano estão fazendo isso. Eu tinha acabado de chegar de Israel, irmão. Aí foi uma ovelha Nahal. Amanhã de noite você vai entender o que é a ovelha Nahal. A Nahal, quando eu cheguei de viagem, a Nahal falou, pastor, preciso falar com o senhor. Falei, fala logo que eu já te conheço, meu filho. Ele está pegando. Vamos lá em casa. Lá na casa dele. Pelo nível do banquete, eu falei, o negócio é pesado. Banquete, aquele negócio todo. Ele falou, pastor, tem um grupo aí que vai rachar a igreja.
Aí ele falou comigo assim, olha aí, pastor, o que está acontecendo? Esses bodes. Eu disse, o bode só achou lugar porque a ovelha não estava ocupando ele. Deixa eu te falar com você uma coisa, se tiver ovelha de verdade, o bode vai ficar sem lugar para fazer alguma coisa. Ele vai até entrar no aprisco, vai ficar uns dias, vai ter que ir embora, porque ele não vai encontrar lugar para ocupar. Só vai ter bode no altar porque os ovelhas que estavam aí que deveriam ocupar o altar não ocupou. Só vai ter bode no meio dos ministérios, das atividades da igreja, se alguém não ocupar aquilo que Deus chamou para fazer e não quer fazer. Então vai aqui um recado de Deus, se você quiser pegar, você pega. Pega o ministério que Deus te deu para fazer e faz, senão o bode ocupa. Entendeu aí? Desculpa aí se não está sendo agradável o começo, mas amanhã o apóstolo Gerson vai falar, ele é amável. Deixa eu te falar, meu irmão, o responsável pelo aprisco são as ovelhas, porque pastor não escolhe ovelha, ovelha é quem escolhe pastor. E se alguém chegou e não viu o patamar do respeito ocupado, um bode entra fingindo que respeita para amanhã desrespeitar. Se o patamar da honra na direção do pastor não tiver ocupado, o bode vai ocupar uns dias falando te amo, meu pastor, para depois desonrar. Porque o bode imita a ovelha por um período, mas depois mostra que é bode. Sabe a hora que mostra que é bode? A hora que o pastor confronta, ovelha confrontada, animal, traz isso para nós. Ela senta e chora, pastor, se ela estiver errada. O bode, quando é confrontado, sabe o que começa a fazer? Raspar o pé no chão para levantar poeira, para todo mundo ver o que está acontecendo. Isso não acontece aqui não, mas lá em Contagem, irmão, um dia eu confrontei uma pessoa e saiu contando para todo mundo, mandando um WhatsApp, montando grupinho por trás. Falei, demônio saia no confronto. Eu perguntei se o senhor tinha liberdade aqui, o senhor falou que tinha, a culpa é dele. Eu sou isso aqui, não tem jeito. Eu ia ficar quietinha, só ler aqui, falou, quando estudei... Mas não está dando, irmão. Que a função do pastor é expulsar urso, é expulsar leão, é expulsar os inimigos, é expulsar mercenários. Mas tirar bode é ovelha sendo ovelha, o bode não consegue ficar no meio delas. Então o pastor vai tirar. O pastor está aqui, vê o leão, ele manda embora, vê o lobo, ele manda embora, chegou os mercenários, ele manda embora. Chegou o cara que revela o CPF, ele manda embora, ele vai dar taca nele para lá. Entende? Mas o bode aí só consegue ficar se não tiver ovelha de verdade. Porque se tiver ovelha de verdade, o bode não consegue, porque bode come lixo, ovelha come capim. Ovelha depende de pastor, bode não. Vai aqui uma informação para você. Ovelha... ela enxerga no máximo 3 metros. Esses dias eu falei para minha esposa, amor, descobri que eu sou ovelha mesmo. Ela disse, porque eu não estou enxergando nada, meu bem, assim, ó. Mas eu já até fui lá numa ótica lá e dei uma resolvida nesse negócio. Esqueci de trazer porque eu não acostumei a carregar o negócio ainda. Se você viu na hora que eu estava lendo aqui, eu dei umas 2 engasgadas. Porque as letrinhas embaralhou, irmão. Falei, sou ovelha. 3 metros, ela enxerga só o vulto. Ela consegue ver nitidamente 1,5 metro na frente do seu rosto. E toda ovelha é míope. Dá uma olhadinha para o lado aí, vê se eu estou mentindo. Toda ovelha é míope. Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Porque não tem como. A Bíblia traz esse comparativo de ovelha e o pastor. E o próprio Jesus dizendo que ele é o bom pastor. Jesus disse que ele é o quê? Bom pastor. Então, olha, presta atenção. Se Jesus falou que tem o bom pastor, então é porque existe o mau pastor. Sabe umas coisas, os paralelos que a gente tem que fazer? Não tem como existir o bom se o mal não apareceu.
E quem é o bom pastor? O bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor é aquele que largou tudo para cuidar de vidas. Mas aí chega aquele outro que não largou nada, ele é empresário, ele é cheio de coisa, mas ele é um pastor, e ele fala bonito, e ele tem umas técnicas top. Hoje qualquer um pode ser líder, irmão. É lindo isso. Os cursos de oratória que tem de graça na internet são top, irmão. O cara chega lá, ele fala bonito, mas eu quero te dizer que pastor você não conhece pelo discurso, você conhece pela vivência. Sabe o que eu fico preocupado, irmão? Como pode um pastor que está ali vivendo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, ele é bom e de repente aparece um outro e com 10 dias, 20 dias as pessoas seguem. Elas começam a dar ouvido, elas começam a seguir. Ah, porque ele falou bonito. Tá certo, a Bíblia nos diz isso no livro de Jeremias, que o Senhor nos daria pastores com conhecimento, com ciência, com sabedoria. E aí eu quero falar isso para os pastores. Pastor que não cresce, não estuda, aí vai chegar outro falando bonito. Então nós pastores, né, precisamos ter. E aí eu sei que aqui tem célula, não tem, pastor? Familiar, não é isso? Deixa eu te falar que isso é um negócio. Todo líder que tem uma célulazinha é um pastor com P minúsculo. Porque ele tem um aprisco. Você tem lá 3, 4, 5 ovelhinhas. Vai acontecer uma coisa. Tem umas que vai ter só cordeiro. Cordeiro é o filhotinho. Não multiplica, não procria, só dá trabalho. Porque o seu nível de entrega é o nível que Deus também te entrega. Tem gente querendo que Deus dá mais. Você não cuidou nem do que Deus te deu para cuidar. Né? Tem tanta gente por aí, irmão, por aí, viu? Que fez voto com Deus de fazer acontecer. Eu agora vou falar do seu amor para todo mundo. Eu vou evangelizar. Olha, tem um menino lá na igreja. Tinha, né? Ele era discípulo da minha geração de líderes. Ele chegou para mim um dia e falou: ô pastor, eu estou querendo dar um tempo. Eu falei: ô Léo, imagina hoje se a Aline, ele era casado com a Aline, eu falei: imagina se a Aline chegasse falando para você que quer um tempo, o que você ia fazer? Não, se ela fizer isso, eu falei: mas ele é o noivo, você é a noiva, você está pedindo um tempo, faz isso não. Mas mesmo assim ele deu um tempo. Menino de 36 anos, marceneiro, bom. 6 meses depois, esse menino chega para algumas pessoas da igreja e diz: ah, meu coração está ardendo, eu tenho que voltar, meu coração está ardendo, tenho que voltar para o altar, tenho que voltar para a presença, tenho que voltar para a minha liderança. Domingo eu vou no culto. Na virada do ano, domingo não, na virada do ano, quando foi dia 27, ele não estava trabalhando naquela semana, pastor, ele foi lá na marcenaria que ele trabalhava, o patrão dele deixou ele fazer um armário para a casa dele. Aí ele chegou lá, ele puxando as chapas, falou com o rapaz: não, pode jogar mais uma. Não, senhor, pede alguém para te ajudar. Não, só mais uma, aí você vai tirar essa de trás aí. Jogou aquela, ele não conseguiu segurar, estava de chinelo, afastou, tinha uma máquina atrás dele, caiu 6 taubas por cima dele. Chega a mensagem para mim: pastor, ora pelo Léo, a esposa dele está ferido gravemente lá na marcenaria. Peguei o carro, fui para a marcenaria. Quando eu cheguei lá, pensa numa pessoa toda estourada, irmão. Isso aqui afundou. O sangue que descia era osso misturado com dente e sangue escorrendo. Por que você está dizendo isso? Porque o lobo não brinca de ser lobo. Então você tem que parar de brincar de ser ovelha. Porque quando você quiser voltar para o aprisco, com essa saidinha que você dá, ele pode não te deixar voltar. Algumas pessoas chegaram para mim: aí, apóstolo, você acha que o Léo? Eu falei: não sei. No dia do juízo a gente vai saber. Não vou mentir para agradar ninguém, irmão.
Nós estamos vivendo uma guerra. Ou a gente se posiciona naquilo que nós somos chamados para ser. Eu como pastor, você como ovelha. Ele como pastor, você como ovelha. Você como pastor do seu aprisco menor também. E a gente se posiciona e vai pregar o evangelho. E vai falar do amor de Cristo. E vai cuidar das pessoas. E vai ajudar as pessoas. Ou a gente cumpre o nosso papel, ou o diabo vai cumprir o dele. A realidade é essa. E a gente precisa voltar a ser pastor. Cuidar, tem uma geração perdida aí. Olha que o próprio Jesus vai dizer que ele olhava para essa geração e via eles como uma geração perdida, que não tem pastor. Ele estava dizendo o seguinte, olha, tem uma geração que eles estão andando para lá e para cá, eles estão perdidos como ovelhas que não têm pastor. E o próprio Jesus vai dizer, eu fui enviado para as ovelhas perdidas. Se tem uma geração lá fora, perdida, correndo atrás de coisas mentirosas, fabulosas, se nós temos a verdade, se nós somos do aprisco do Senhor, vamos apresentar o bom pastor para elas. A igreja não tem outro papel a não ser pregar Cristo. Todas as outras coisas são para encher linguiça. É pregar o evangelho, falar do amor de Cristo. Tem gente dentro da nossa casa, eu fico olhando, eu vou nas igrejas e falo, quem gostaria que Jesus voltasse hoje? A pessoa levanta a mão. Eu falo, quem aqui tem um irmão, uma mãe, um tio, uma prima ainda, que não está na igreja, não veio para Jesus, não está salvo? Ele levanta a mão. Eu falo, que amor é esse egoísta? Você está doido para Jesus voltar, mas a sua própria família não vai para o céu. Ou a gente volta à nossa função de ovelha. E aí, quem é que é ovelha, diga amém. Diga para duas pessoas, eu sou ovelha. Você sabe qual é o barulho que a ovelha faz? Hã? É mé ou é bé? Não, vamos lá agora. E aí, é mé ou é bé? A irmã saiu bem ali agora, né? Mé. Então, ovelha faz barulho. Ovelha, ela tem uma natureza. A natureza da ovelha é mansa. Não existe ovelha brava. Quem é bravo é bode. E sabe o que te faz para todo mundo ver que você é manso? É porque quando o pastor vai trabalhar contigo, você não fala gritando para ninguém. Quando você é corrigido, você não sai reclamando, você não sai murmurando, não é verdade? Quando você está ali naquele, como é que eu digo aqui? Naquele confronto, você senta e chora. Porque o pastor, presta atenção, o pastor só tem 3 ferramentas para trabalhar e 2 instrumentos. As 3 ferramentas do pastor é Bíblia, oração e jejum. Ô pastor, eu estou fraco, meu filho, você vai orar e jejuar e ler a Bíblia. Teve um dia que um pastor chegou para mim e falou assim, o que o senhor me indica aí? Eu fico assim, eu estou bem, de repente eu fico mal, eu estou animado, de repente fico desanimado. Eu falei, eu te indico tomar vergonha. Mas eu vou te dar uma indicação aqui. Oração, Bíblia e jejum. Não, é porque um outro pastor falou comigo para mim ir no não sei o que lá, da terapia, não sei da onde. Falei, irmão, fala sério. Tem terapia melhor do que a Bíblia, irmão? Tem coisa melhor do que o jejum? Está fraco, jejua. O que consolidou o ministério de Jesus? Logo depois do batismo, o que ele faz? Fica 40 dias o quê? Fica 40 dias em quê? Jejum, num deserto. Aí depois ele vai usar a Bíblia. É ou não é? O diabo chega para ele, você conhece a história, né? Vou repetir só para clarear. O diabo chega para ele e fala, e aí, Jesus, como é que você está? Eu estou bem, capiroto, e você e tal.
Está com fome? Manda essas pedras transformar em pão. Você percebe que o diabo trabalha na fome do homem? Ele é um bom garçom. Por que ele não ofereceu outra coisa? Ele ofereceu pão. Aí Jesus disse assim para ele: olha, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não obstante lá o diabo, né? Ele vai dizer assim: ah, tá. Um dia eu perguntei para a igreja se o diabo tem poder. E a igreja disse para mim que não. Eu falei: uai, então eu estou conhecendo outro diabo. Porque esse texto mesmo que eu estou citando para você vai dizer que o diabo transportou Jesus até o pináculo. Dá para você entender o que é isso? Ele pegou Jesus, transportou ele, levou ele lá no alto do pináculo e falou para ele assim: atira-te daqui. Ele tem tanto poder, irmão, tem tanto poder na terra, que um dia Deus me deu uma revelação no livro de Jó. Quando o diabo fala assim, na reunião que aparece no livro de Jó, que a gente já pregou algumas vezes, assim, eu estava a rodear a terra e passear por ela. Quando a gente fala passear, nós logo pensamos que é passeio, né? Não, aquela palavra confere conforme a conferir o meu território. Eu estava na terra a conferir aquilo que é meu. Tanto que Jesus vai fazer uma pergunta, tanto que Deus vai fazer uma pergunta para confrontar o diabo. Você não viu lá então no seu território meu servo Jó, não? A coisa, irmão? Mas volta para cá, ele sobe lá no pináculo e fala: então atira-te daqui. Jesus vai usar a palavra com ele. Não está escrito que ele vai dar ordem aos teus anjos? Jesus fala assim: ah, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Vou pular aqui nada. Ele pega Jesus e leva Jesus no alto monte, mostra para ele todos os reinos, toda a glória, ele mostra para ele tudo e fala: se prostrado me adorares, eu vou te dar poder aqui nessa terra, vou te dar essa glória. Ele não tem poder, não, irmão. Jesus não pegou, então. Continua com ele. Sim ou não? Se eu estiver falando alguma coisa aqui errada, depois o pastor conserta. Jesus olha para ele e fala: retira-te, Satanás. Porque somente ao teu Deus adorarás e somente a ele prestarás culto. O capiroto sai, os anjos de Deus entram trazendo uma comida que não está escrito o que é. Quando você não aceitar o prato que o diabo te oferece, o céu já tem um prato melhor preparado para você. Lá no final do ministério dele, Jesus vai para o Getsemane fazer o quê? Orar. Então ele teve no ministério dele jejum, oração e Bíblia. Crente que não ora, não jejua e não lê a Bíblia está fraco. Graças a Deus não é aqui, mas em Contagem, Belo Horizonte, Minas Gerais, uai, terra do pão de queijo, meu irmão. O que tem de gente desviada dentro da igreja é só não descobrir o que está desviado ainda. Eles estão na igreja, não oram, não jejuam e não leem a Bíblia. Mas estão na igreja, cuidado, viu? Cuidado, porque isso aqui é a ferramenta que o pastor tem para te dar. É a que ele tem para trabalhar com você. E sabe o que é engraçado? Agora Jesus está lá no Getsemane orando e Jesus pede uma resposta para o Pai. Qual é a resposta que ele pede do Pai? Ô Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E qual foi a resposta que Deus deu para ele? Qual foi? Silêncio. Se Jesus fosse com meia dúzia por aí, que quando Deus não responde, desiste, nós não teríamos sido salvos. Não pare porque a resposta não veio. Talvez é porque Deus está esperando uma a mais de você para Ele te dar outra. Vou repetir de novo para você. Não pare quando a resposta não vem. Talvez Deus está esperando uma resposta a mais de você para que Ele possa fazer alguma coisa. Só que aí tem um detalhe, hein?
esse bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, ofereceu para ele todo o poder, ele não deu, ele não quis, ele não pegou. E como que vai ser a entrada dele lá no céu? Abram-se os portais eternos, curvem a cabeça, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o poderoso nas batalhas. Jesus, quando está subindo, ele vai dizer para os discípulos desse aqui, fica aí, faça discípulo, tal. E tem mais, todo poder me foi dado. Aí ele vai falar no céu e na... Quero dizer que o poder da terra sem o poder do céu é nada. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então, se você conseguir viver essas ferramentas aqui que o pastor tem para vocês, que todos os dias o meu filho trabalha com o Wesley, dessa música que cantou aqui, depois eu acho até que eu fiz aí, colocou a música porque o filho dele trabalha com o Wesley Santos, não. Essa música nós já usávamos antes de eu conhecer o Wesley Santos, depois através do filho do apóstolo Jefferson, num café, na mesa, que eu conheci o Wesley foi e levou o Luquinha para trabalhar com ele. Mas eu fico pensando assim, olha, o teu amor por mim, a música que nós cantamos, me fez chegar aqui. Você está achando que você está aqui hoje porque você é bom? Se você tiver esse pensamento, você está correndo um grande risco. Porque aquele que julga estar de pé, cuida para não cair. Ovelha é o único animal adestrável que não vive sem o seu adestrador. Ele precisa de um pastor 24 horas por dia, a ovelha animal. Vou te dar uma informação aqui, Esse bichinho aqui bonitinho é o único animal quadrúpede. Rapaz, essas aqui é bonita. Eu já fiz seminário ovelha, mas não tinha dessas assim. Desculpa aqui, tá? De quem é, eu não sei. Esse animal é o único animal quadrúpede que, se cair com as patas viradas para cima, não consegue ficar de pé sozinho. Será por que o Senhor Jesus nos comparou a uma geração de ovelha? E tem mais, se ela ficar caída por 3 horas, ela vai sufocar, os pulmões vão fechar e ela morre. Só que a ovelha tem um grito que só o pastor conhece. Ela tem um grito que quando ela dá, o pastor sabe que ela não está legal. Se o que eu falar aqui já tiver acontecido com 1 ou 2 pessoas ou mais, é mera coincidência. Você chegando aqui, a pastora olhou para você e falou, o que foi? O que aconteceu? Você não tinha falado nada, eles olharam para você e falaram, o que foi que você está triste? Porque pastor conhece o olhar de uma ovelha. Pastor conhece o semblante de uma ovelha. Pastor sabe quando uma ovelha está boa ou está ruim. Pastor sabe quando uma ovelha está triste ou quando uma ovelha não está. Eu tive uma experiência com meu pastor, que vale a pena ter pastor, irmãos. Meu pastor estava em Orlando, de férias. E eu não sei, a gente tem que tomar muito cuidado com esse lugar aqui, o púlpito, que sai daqui é muito sério, que sai daqui o inimigo tenta usar muitas vezes contra a gente está pregando. E um dia pregando eu falei, seu irmão, sabe o que é esse negócio de depressão? Isso é porque o cara não tem um aluguel que está vencendo para pagar, então ele vai para o quarto chorar. Falei isso, irmão, olha aqui. Uma semana depois, fiquei 2 dias dentro do quarto chorando sem saber por quê. Minha esposa chegava assim, o que foi, meu bem? Não sei. Vamos embora almoçar, não quero. De repente, o celular, blup, pastor Renê. Meu filho, esse lugar que você está não é para você, vai te matar. Falei, isso aqui, esse cara manda lista de transmissão. Falar com você, a gente até em depressão, a gente quer conferir as coisas. Mandei para o apóstolo Marco Antônio, falei, Marco Antônio, você recebeu uma mensagem assim, assim? Não. Ô Ed, você recebeu uma mensagem assim, assim? Não. Aí eu mandei para ele mesmo, falei, o senhor me mandou uma mensagem assim, assim, assim? Ele disse, estava aqui, eu estava comendo, Deus me mostrou você no quarto. Deus disse, esse lugar vai matar ele. Manda ele sair de lá. É muito bom ter pastor, meu irmão. O seu pastor te conhece.
Dê um aplauso ao Senhor pelo seu pastor. Agora, eu quero fazer uma pergunta. Você conhece o seu pastor? Vou deixar essa pergunta, daqui a pouco eu vou completar ela com outras. Você conhece o seu pastor? O pastor tem 3 ferramentas, já falei, Bíblia, oração e jejum. E ele tem 2 instrumentos de trabalho. Olha os instrumentos de trabalho que o pastor tem. O cajado e a vara. Essa vara aqui deve ser para matar mesmo, né, pastor? Essa aqui é aquela que dá 2 e acabou. Manda a ovelha, faz churrasquinho, costeleta de cordeiro. Ele só tem essas 2 ferramentas. E ele tem que usar as 2. A vara é o confronto. O cajado é o consolo. Já viu que o texto que nós falamos agora, no início, que o apóstolo Jefferson leu? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Andar me faz em paz verdejante, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, né? Ainda que eu ande, mas tua vara e o teu cajado me consolam. Você percebe que não é uma coisa só? Porque ovelha que apanha demais fica rebelde. Vai aqui outra informação. Ovelha é o único animal que sabe quando ela está apanhando justamente ou injustamente. Estou falando do animal. Se uma ovelha leva uma varada justamente, sabe o que ela faz? Ela para e ela chora. Cajado já tem essa voltinha aqui, porque é o único animal herbívoro que não quebra o pescoço. Então o pastor pega ela pelo pescoço. Aí a ovelha toma outra varada e continua ainda saindo do meio dos irmãos. Aqui não tem isso não, mas outro dia eu fui numa igreja que o pessoal fica correndo atrás de umas revelações fora. Outro dia eu falei, ó, para de ir buscar essas revelações aí, que vocês vão atrapalhar o revelador, que vocês não prestam. Mas o pior negócio da minha vida que eu fiz um dia foi alugar o meu espaço do tempo para uma igreja, que eu não vou falar o nome. Você não se perguntar, não. Era uma igreja que entregava revelação após Jefferson. Só que lá tem câmera, irmão. Meu irmão, depois eu fiquei olhando nas câmeras. Eu fui para o quarto chorar e falei, Senhor, eu sou crente. Eu vi tudo, irmão. Eu vi as combinações. Eu vi os caras brigando para dividir dinheiro. Eles são esses mercenários que está escrito aqui. Que não entra pela porta. Que não vai na sua casa ver como é que você está. Que não te liga, que não preocupa com você. Mas que quer a sua lã e o seu leite. Porque a única coisa que a ovelha serve para dar para o pastor, filho, é lã e leite e multiplicar. Quem é que é ovelha, diga amém. Quem é que é ovelha, diga amém. 3 coisas que te faz ser ovelha boa no aprisco: lã, leite e multiplicar. Vou deixar uma pergunta, não precisa me responder. Esse ano, quantas que você já multiplicou? Quantas você já levou para a igreja? Você é uma ovelha boa demais. Então, a ovelha toma uma varada injustamente, sabe o que vai acontecer com ela? Ela se fecha e ela não multiplica. A ovelha vai tomar até 3 varadas. Quantas? Injustamente. A primeira e a segunda, em 6 meses ela até volta a multiplicar. Mas se ela tomar a 3ª varada injusta, acabou. Ela fica estéril. Vou repetir para você. Ela não é estéril, ela fica estéril. Porque tem uma coisa que os veterinários não conseguem explicar e outra que os agrônomos não conseguem explicar. Guarde isso. O que os veterinários não conseguem explicar: não existe ovelha estéril. Como não existe oliveira que não dê fruto. Essas 2 coisas ninguém consegue explicar. Então, se você é ovelha
e parou de multiplicar, pode ser porque você está com problema de identidade pensando que é bode, ou você apanhou injustamente. Sabe qual é a única maneira, pastor, de curar a ovelha que apanhou injustamente e ficou estéril? Colocando no colo e fazendo carinho. Da mesma maneira que a ovelha que sai todo dia do aprisco para ficar buscando uma revelação ali, e o pastor vai lá e dá uma varada, ela volta. E ela não atende, ele pega a ovelha, ele desloca a perna dela. Coloca de banco, ó. Isso acontece só lá onde eu estou, mano. Esses dias eu disse o louvor todo. Ô, Senhor, me dê coração de pastor. Ele pega, desloca a perna dela, e aí o que ele vai fazer? Ela não vai ficar longe dele, ela vai continuar indo para os pastos, só que ela vai no ombro do pastor. Já viu alguma imagem que a ovelha está no ombro do pastor? É porque ela está com a perna deslocada. Agora ela precisa de 30 dias para poder recuperar. O que acontece esses 30 dias? Ela fica ouvindo a voz e sentindo o cheiro do pastor. Quem aqui é ovelha, diga amém. Quem aqui conhece o seu pastor, diga amém. Pergunta simples, qual perfume seu pastor usa? O nível da sua resposta revela o nível da sua proximidade. Um dia eu fui numa igreja e o pessoal disse, qualquer um. Falei, como assim? Não, pastor, eu uso qualquer um. Falei, é mesmo, quem me dá eu estou usando, cada dia eu venho com um. Falei, é isso, eu confundi as ovelhas. Olha para cá. Não adianta você conhecer outros homens, outras mulheres, se não conhecer os seus pastores. Se não reconhecer a voz deles. Tem vários vídeos aí na internet, e tem um deles que é muito interessante, me mandaram esses dias. As pessoas pararam em volta do aprisco, e o pastor falou, deixou todo mundo gritar. Todo mundo gritava com as ovelhas, elas nem se moviam. Elas nem mexiam. Quando o pastor fazia um barulho, todas elas vinham para perto dele. Se está quebrada uma conexão entre a voz e a sua audição, você precisa de consertar, meu irmão. Se a voz do seu pastor te irrita, se a varada dele te irrita, o cajado não consegue te consolar, é preciso rever esse relacionamento, ajustar, para que um aprisco bem ajustado, ele dê uma multiplicação. Porque o segredo não é a multidão de ovelhas que eu tenho, mas o quanto elas estão saradas. Percebe que Jesus fala, alguns vieram antes de mim, mas elas não ouviram. Mas a minha voz, elas ouvem e me seguem. Se você está lendo a Bíblia, vindo para a igreja, teu peito não está ardendo mais, faz um concerto com o pastor Jesus hoje. Porque ler essa palavra, ouvir a palavra de Deus e o seu coração não arder, alguma coisa está errada, igreja. Precisamos voltar para aquele tempo em que nós ouvíamos, entrava na igreja só de ouvir um louvor, dizendo que Jesus é o Senhor, Ele é o Rei, já dá vontade de chorar. Aonde está essa paixão? Aonde está? Aonde está essa conexão? A gente precisa de voltar, querido. O pastor Gerson mandou uma nota lá daquilo que está acontecendo nos Estados Unidos, e eu achei tão legal, porque lá está escrito assim, olha, cantores chegaram lá tentando cantar, não deixaram cantar. Não tem oração em língua, não tem barulho, não tem nada. Mas tem palavra, leitura bíblica e cânticos, e as pessoas estão derramando. Aonde está esse nível de amor entre nós e Ele? Entre nós e Jesus, que é o nosso pastor maior, entre nós e o nosso pastor. Eu preciso amar o meu pastor, a voz dele, ela tem que ter sentido para mim. Se não, perdeu o sentido de aprisco, perdeu o sentido de reino,
Porque Jesus não comparou o reino dele com um pasto de outro animal que fosse ovelha. Não é boi, não é cavalo, é ovelha. Foi assim comparado o tempo todo. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de meu pai. Mas eles estão correndo para lá e para cá, como pastor que não tem, como ovelhas que não tem pastor. Ei, igreja, primeira vez que eu estou vindo aqui em Palmas. Não sei se eu vou ter oportunidade de voltar aqui de novo, mas eu estou falando aquilo que Deus está colocando no meu coração. A igreja precisa voltar a ser igreja, nós temos que voltar para o papel de ovelha. Ovelha não entristece quando tira sua lã e quando tira o seu leite, ela se alegra. Hoje não é o caso aqui talvez, mas estamos vivendo uma geração. Não tem que fazer nada para a igreja, não tem que dar nada de igreja, não. Para que isso? Ser fiel, para que isso? Isso é bobagem, isso é coisa lá de trás. Eu quero te dizer que toda a modernidade e a pós-modernidade não foi capaz de mudar a palavra do Senhor. Não foi capaz de mudar a ideia de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, está escrito: quem conheceu a mente do Senhor para instruir? Ninguém. Mas nós temos a mente de Cristo. Eu costumo perguntar isso lá na igreja. Quem está nessa igreja aqui por causa de Cristo, diga amém. Levanta a mão, deixa eu ver. Abaixa. Segunda pergunta. Quem aqui viu ele aqui algum dia? Mas a mente dele está impregnada em nós. E se essa mente for deturpada, se essa mente for confundida por muitas vozes que nós estamos ouvindo, nós não vamos perder. A ovelha só tem uma natureza, ela não tem duas naturezas. Eu não posso ser ovelha hoje, amável. Eu não posso ser uma pessoa hoje aqui, amável com o meu pastor, e amanhã estou enfrentando o meu pastor. Teve um congresso lá na igreja. O senhor esteve lá? Não aquele dia. E o nosso pastor veio. E como era não era só da minha igreja, era outros. Aí eles falaram: não, nós vamos fazer sala de reunião, não sala VIP, né? Sala para pastor conversar, ficar comendo. Mas isso não. Vamos fazer só no sábado. E ele chegou lá, rapaz, com um vereador lá, um empresário, e falou comigo: Silmar, onde é a sala que eu tenho para conversar com o pessoal aqui? Peguei e falei: meu pastor, nós não fizemos hoje não, vamos fazer só amanhã. Ele disse: como você vai receber seu pastor e não prepara um lugar para ele? Aí eu falei assim: foi a equipe que decidiu não fazer? Isso, irmão, imagina essa cena. Estava eu, minha esposa, meu filho, fui receber ele, esse pessoal que eu nem conhecia quem era, e ele disse: rapaz, deixa de ser esdrógeno, seja um homem andrógeno. Andrógeno é aquele que chama a responsabilidade para si, esdrógeno é como Adão que culpa os outros. Tome responsabilidade, a igreja é sua e o pastor é o seu pastor. Eu falei: é verdade, você tem razão. Ué. Nunca mais o senhor vai entrar aqui que não vai ter um lugar para o senhor ter essas reuniões. Não enfrentei meu pastor, irmão. Sou ovelha. Eu preciso de uma voz que me guia. Aquilo me ensinou, naquele dia, a receber ele de maneira melhor. Afinal de contas, eu encontro com ele 2 ou 3 vezes por ano, no máximo, se for um ano muito bom. Aquele dia eu fui para casa, não com raiva dele, eu fui falando com meu filho: filho, o pai tinha que ter feito algo, é o meu pastor que ia vir. A gente tem que tomar cuidado, irmão, que todo mundo vai tentar te inflamar contra o seu pastor. Um dia desse foi meu aniversário. É lógico, não tem aniversário, todo mundo tem, né, irmão? Mas meu pastor não colocou uma nota de parabéns para mim. Aí veio um bode. Tem bode no nosso meio, irmão. Aí o bode veio. Eita. O apóstolo nem te deu os parabéns, hein? Falei assim: não estou caminhando com ele para receber parabéns.
caminho com ele por causa do cajado dele sobre minha vida. Nem todo mundo que me deu parabéns cuida de mim, mas ele cuida de mim. Mas lá dentro, irmão, sabe? É uma guerra, irmão. E eu falar, quieta, bode, deixa a ovelha quieta aqui no lugar dela. Um bode querendo nascer dentro de mim, eu disse, não pode, não vai nascer não. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Toma cuidado com a conversa do bode, porque ela quer te transformar em bode também. Sabe aquelas conversas? Não é, aqui não tem. Tem uma igreja em Marte, que abriu em Marte. Abriu outra em Júpiter agora dela aí. Lá está assim, o pessoal começa a inflamar um ao outro. Você viu? Não estou achando certo isso não. Você viu o louvor? Aquela mesma música. Rapaz, percebe porque eles nunca estão satisfeitos. Porque o bode gosta de lixo, ele não gosta de capim, não. Ele quer lixo. Ele quer contaminação. Toma cuidado. Toma cuidado quando os bodes chegarem por aí, porque se a ovelha calar, o bode começa a fazer barulho no aprisco. E aí lembra do que eu falei no começo? Tem muitos lugares ocupados por bode, porque as ovelhas não estão cumprindo o papel dela. Mas quando uma nação de ovelha nasce, a nação de bode é exposta e ela tem que ir embora. Porque bode não serve para ficar em aprisco. Bode tem que virar lata de lixo. Mas aqui tem uma geração ovelha. Diga, eu sou uma geração ovelha. A ovelha só tem uma natureza, ela não tem duas naturezas. Ovelha não enfrenta pastor. Acabei de falar agora. Não é da natureza enfrentar pastor, morder, dar cabeçada. Quando uma ovelha foge do rebanho, é porque ela perdeu a visão. E se ela perdeu a visão, o pastor vai lá com a varinha, dá um toque nela, ela volta. Como eu disse para você, a ovelha não enxerga daqui a ali, não, irmão. Se a gente fosse bom, a gente é sozinho. A gente precisa. Não é o caso aqui, mas lá na igreja eu fico olhando, tinha uns irmãos, rapaz, que eles chegavam assim, parecia até que a gente era engenheiro de carro, sabe? Pastor, estou querendo comprar um carro. Ora para mim aqui, me abençoa. Hoje em dia, quando você vê, chega, pastor, comprei um carro, está dando problema. Não é que o pastor sabe tudo, não, querido. Mas ele tem uma voz que Deus deu para ele, que essa voz te instrui. E quando você vai nessa instrução, o negócio dá certo, o negócio funciona. Pastor não é dom de ninguém, não. Pastor não manda em ninguém, não. Mas pastor dá conta da alma no dia do juízo. Como diz a minha esposa, eu quero te apresentar sorrindo e não gemendo. Mas isso depende mais de você do que do pastor que você tem. Toda ovelha é míope, por isso segue um pastor pelo faro e pela audição. Lembra? A voz do seu pastor, o faro dele, é nisso que você vai seguir ele. Porém, em tudo uma ovelha é frágil. A única coisa que a ovelha tem muito afinada, audição. Tem que saber ouvir. Ainda que aquela palavra seja dura, você tem que aprender a processá-la. Ovelha ouve bem e processa. E essa audição e o faro da ovelha são as melhores coisas que ela tem. Mas, no entanto, ela é frágil. A ovelha é um animal que requer muitos cuidados. A ovelha não consegue tirar o carrapicho dela mesma. Ela precisa de um pastor para ficar catando os carrapichos dela. É por isso que quando nós vamos para o colo do nosso pastor Jesus, ele fica tirando os carrapichos. O problema é que a gente costuma sair e querer andar por lugares que não deveria. Nasci num lar evangélico, irmão. E meu avô fundou algumas igrejas dentro da casa dele na época. Igreja Batista. E saí para dar uma volta no mundo lá fora. Estava vivendo nas drogas. Talvez está me vendo falando aqui, mas há 33 anos atrás, era uma coisa, só tinha uma pessoa duas pessoas que acreditavam em mim, Deus e minha mãe.
O resto, nem eu mesmo, nem meu pai, nem irmão, nem ninguém. Mas sabe o que é engraçado, irmão? No lugar que eu ficava usando droga e bebendo, foi o lugar que o ministério que o Senhor me deu mais cresceu. Lá nós abrimos 6 igrejas, daquele ponto, crescendo e abrindo igrejas. Sabe o que eu quero lhe dizer? O bom pastor nunca abre mão da sua ovelha. O lobo pode até te pegar, sujar, te encher de capim, de carrapicho, mas o amor dele é mais forte do que qualquer coisa que possa vir para te pegar. Que nós hoje voltemos a ser uma geração ovelha. Uma geração que não vai ter pluralidade de vozes, mas vai ter uma voz que nos guia. Uma voz que nos direciona. Deixa eu te dizer um negócio. Tudo que você começou com dúvida é porque você perdeu o foco. É porque você está querendo... Outro dia uma pessoa chegou e falou assim para mim assim, pastor, lá na igreja, lá no meu trabalho, um rapaz estava falando que esse negócio do dízimo. Falei, rapaz, eu ia estranhar se ele estivesse falando para você que o dízimo era certo. E disse para eles, pessoas dentro da igreja querendo a aprovação do mundo lá fora. Quando o mundo lá fora está esperando a manifestação dos filhos que estão aqui dentro. A gente não pode imitá-los, a gente tem que ser diferente. Aí eu disse para ele, você acabou de me provar que está certo. Mas não foi por isso que ele me provou, não. Eu falo sobre esse assunto, viajo para falar sobre esse assunto e te explico o dízimo em 3 níveis, se você quiser. Para qualquer um que você quiser pensar, eu te mostro na Bíblia por que ele é, por que tem, por que faz, como faz e para que fazer. Eu fui esses dias, fui num debate numa faculdade. Aí estava eu lá, um padre, aí tinha um pai de negócio lá e tinha uma outra pessoa lá, ateu. Aí começou, aí eles vieram logo nesse assunto para tentar me... rapaz, falei, nossa, vocês entrou no que eu mais gosto. Falei, eu vou te mostrar por gratidão, por obrigação e por ser plantado na mesma ideia. Vou te mostrar os 3, você escolhe qual que é e faz. Mostrei para ele. Lá e o pai de negócio falou, rapaz, é mesmo? Falei, pois é. Se você quiser entregar lá na Viver e Crer, seu dízimo não tem problema não. Fica sobre os seus pés. Hoje, desde quando eu comecei a ministrar, Deus colocou no meu coração, eu falei no meio da ministração, que não estava escrito aqui, a gente precisa de voltar a arder, irmãos. Sabe? Se ouvir a voz do seu pastor e você saltar de alegria. Estou falando do pastor Jesus, mas estou falando também o pastor. Que um dia você ouviu a voz dele e escolheu ser ovelha, da pastora, de quem for. Porque se a palavra que sai daqui não te faz mover aí, o sentido acabou. Se a voz do seu pastor ministrando não te faz estremecer, alguma coisa precisa ser renovada. Nós precisamos voltar a ser essa geração ovelha. Uma geração que ama pastor. A figura mais defamada lá fora se chama pastor. Será talvez porque é a figura mais amada na Bíblia? Porque o primeiro que amou pastor foi Deus. Após a queda, ele desce para comprar a briga de quem? De um pastor. Que tomou a pedrada de um irmão, que era lavrador. E ele começa a guardar pastor. Quando ele vai enviar o seu filho, ele anuncia para os pastores. Você acha que o que é amado por Deus ia ser amado pelo mundo? Vai não. Espere isso não. Não vai acontecer. Mas pelo menos dentro desse aprisco, aqui dentro, tem que existir. Que nós voltemos hoje a ser uma geração ovelha. Que voltemos a ouvir a voz do bom pastor Jesus. Que está tentando falar muitas vezes, e às vezes nós estamos endurecendo o coração,
estamos desistindo de tudo, porque não é o que eu queria, não está sendo do jeito que eu esperava. Ou talvez porque eu fui tratado e não entendi o tratamento. Que nós voltemos hoje a essa paixão, ao amor por ser ovelha do aprisco do Senhor. Eu não sei para quem é, mas o Senhor está dizendo que hoje Ele espera que o teu coração de volta. Sou capaz de te dizer um texto bíblico para você essa noite. Provérbios 23, 26. Provérbios 23, 26. Está escrito assim: Filho meu, dá-me o seu coração, para que os seus olhos se agradem dos meus caminhos, para que os seus olhos tenham prazer, tenham deleite das minhas obras. Você percebe que ele não está pedindo o coração para um estranho, não. Ele está pedindo o coração para um filho. Ele está pedindo o coração para uma ovelha. Queria que você curvasse a sua cabeça, para que nós possamos orar. Eu não sei o quanto ele falou contigo, se foi muito, se foi pouco. Entre os sorrisos, entre as brincadeiras, entre o texto bíblico, entre uma leitura do livro, entre a explicação de uma frase, entre a colocação de uma ideia, eu não sei o quanto ele falou. Mas eu sei que o quanto ele fala é porque o quanto ele ama. Se foi muito, se foi profundo, se foi alguns momentos, é porque ele tem isso para viver com você. Eu te convido a começar a orar no teu lugar. Que hoje Deus devolva para nós o coração de ovelha, a ouvir a voz do pastor e a não se confundir com mais outras vozes, a viver as ferramentas que Ele tem para nós, a Bíblia, o jejum e a oração, a respeitar os instrumentos que Ele trabalha, a vara e o cajado. Que nós possamos voltar para a natureza de ovelha. Levante a sua voz, se você pode, comece a orar. Não faça a sua oração de ovelha. A ovelha, quando quer que o pastor ouve ela dá os seus mé, ela grita. Talvez hoje, mas ele não é surdo. Mas você precisa de mostrar para ele que você quer ser ouvido por ele. Meu Deus. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível, faz estar de pé, rompendo pela fé. Seu amor me leva a pastos verdes, onde eu posso descansar. Esse é seu tempo com Ele, querido. Eu creio que Ele está falando em alguns corações. Ele está recebendo corações de volta. Ele está pegando cansados essa noite. Ele está levantando pessoas para levar para lugares tranquilos. Ele me ajuda, sei que falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, pois não é filho do homem como eu. Ele me ajuda, sei que falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, me entende, além da vida aparente. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado,
faz estar de pé, rompendo pela fé. Seu amor me leva a pastos verdes, onde eu posso descansar. Eu descanso em ti, meu pastor. Fazer assim, querido, coloque a mão na direção do seu coração, se você puder. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando Deus escolhe alguém, o inimigo também passa a desejar. E nós acabamos por ter caminhos de escolha. O Senhor hoje está querendo você que está cansado, sabe? Talvez você está dizendo assim: eu nem estou desviado não, mas eu estou cansado. Eu cheguei nesse seminário aqui, mas eu estou meio assim que sem força, sabe? Eu cheguei nesse seminário aqui e eu vou dizer para o senhor um negócio. Algumas coisas eu já até abandonei e outras eu estava para desistir. Acho que você chegou aqui porque você é bom, não, querido. Chegou aqui porque Ele simplesmente te carregou até aqui. E há um convite hoje desse bom pastor. Ele quer te levar para as águas tranquilas, águas que vão refrigerar a tua alma. Sabe o que ele está dizendo? No meio do deserto eu vou te levar a um lugar que tem águas, e essas águas vão te trazer refrigério. Eu queria orar com você, sabe? Você que chegou aqui hoje e você está dizendo assim: esse fogo, essa paixão tem que voltar para o meu peito, tem que arder de novo. Hoje o Senhor está falando comigo. Eu quero orar com você, querido. Você que está assim cansado, oprimido, desanimado. Você que veio aqui hoje, mas está dizendo assim: tem algumas coisas que já ficou para trás. Eu estou muito duro. Ele está dizendo: devolve o coração para mim. Devolve o coração para mim, filho meu, filha minha. Queria que você que quer essa oração, que você levantasse a sua mão aí aonde você está, bem alto assim. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sabe, querido, continue com sua mão erguida, você que levantou. Às vezes a gente se apoia nos títulos. E eu vou te contar um negócio. Há uns meses atrás, um pastor amigo nosso, apóstolo, um homem que era referência para nós, foi encontrado em um quartinho, havia se suicidado. Eu comecei a me perguntar: como pode um pastor se suicidar? É porque o diabo, ele vem para roubar, irmão. Ele vem para matar, o ladrão vem para destruir, sabe? E ele precisa do coração. É por isso que o Pai está pedindo o coração. Então erga sua mão bem alto. Você que hoje quer, sim, sabe, dar uma renovada, quer restaurar, é só você erguer sua mão. Oh, meu Deus. Eu quero orar com você. Você teria coragem de chegar aqui à frente? Vem para cá, corre para cá. Você que está com a mão estendida, vem para cá, corre para cá. Preocupa com quem está do teu lado não, que às vezes está pior do que você, meu bom.